Olá, pessoal. Eu estou aqui dando aquela ajeitadinha, troquei de mouse, que estava terrível, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao que a gente estava falando. Agora eu vou dar campo de existência de uma lei de correspondência, tá? Eu sou um pouco chato, um pouco preciso nisso, e, e aí o campo de existência da lei de correspondência é o seguinte. Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, x2, existe alguma restrição de algum número no real que eu possa colocar no lugar do x? Não existe nenhuma restrição. Então, o maior domínio possível são os reais. É o maior, não existe restrição. Agora, domínio máximo, ou campo de existência da lei de correspondência, é o máximo que eu posso colocar. Mas para essa primeira lei, eu poderia ter dito que o domínio é 1, e o contradomínio é 1, e 1 ao quadrado é 1, e aqui teria uma função. Usei todo mundo do domínio, e quem eu usei, eu só usei uma vez. Então, existe esse erro, né, das pessoas chamarem de domínio, na verdade, o campo de existência de uma lei de correspondência é um domínio máximo. Para essa função, existem infinitos domínios que são possíveis aqui. Essa aqui, então, cai até no vestibular. O cara pergunta assim, qual é o domínio possível? Todo mundo tem que responder, se não erra. Os reais menos o zero, o real asterisco. Mas, na verdade, esse domínio aqui funciona. Se eu jogar 1 sobre 1, dá 1. Eu liguei aqui com a setinha. Isso, para essa lei de correspondência, também é um domínio. Se eu botasse um 2, eu tinha que usar o 2, aqui tinha que ter um quarto, um meio, desculpa, né? Se eu botasse 2, aqui teria que ter um meio aqui. Se eu ligasse, acabou, também era domínio. O conjunto 1, 2, com dois naturais, que são naturalmente pertencentes aos reais, que os naturais estão contidos nos reais, também seria domínio, não tem problema algum. Raiz de x, o que é que na raiz quadrada, nas raízes de índice par, há uma restrição nessa operação de radiciação, desculpe, de montagem de radical, que o elemento de dentro, no caso de expoente par, 2, 4, 6, 8, vai embora, não pode ser negativo dentro do campo dos reais. Nos complexos pode, mas aí é um outro conjunto que nós não vamos trabalhar esse semestre. Quem for físico, for de, por exemplo, eletrônica, elétrica, né? E aí sim vai ver, tem uma disciplina chamada variáveis complexas e vai trabalhar com números complexos. Não é o nosso caso. Então, o que você tem que saber é quais são as restrições. Por exemplo, aqui, no terceiro exemplo, pode ser raiz de zero, que dá zero. E se eu escrevesse de zero vai para zero, em vez de 1 vai para 1, zero seria um domínio possível. Agora, qual é o campo de existência da lei de correspondências? São o conjunto formado pelo zero e os reais positivos. Quer dizer que tem um equívoco lá na maioria das turmas do ensino médio, mesmo nos livros de segundo médio, de misturar o que é domínio com domínio máximo, ou com misturar domínio com campo de existência de uma lei de correspondência, tem sim. Tá? Existem, no ensino médio, uma série de exercícios que você aprende a fazer uns diagramazinhos, etc. Esses exercícios vão aparecer aqui lá na frente, mas eu não vou cobrar esses exercícios de vocês. Determine o domínio, o campo de existência da lei de correspondência, determine o domínio máximo. Não. Quando a gente estiver lá na derivada, domínio geralmente é dado. O que eu quero que você escolha é o contradomínio, porque escolhendo o contradomínio, certas situações vão ocorrer. E nós vamos começar a ver uma espécie de classificações das funções em função do uso do contradomínio e com o uso também com relação à forma de associação. Ok? Então, olha só. A primeira classificação é a chamada. Você tem as funções que cumprem aquelas duas cláusulas. Se elas cumprirem mais alguma cláusula, elas continuam sendo funções, mas aí elas ganham uma terminologia especial. Vai ser função injetiva, função sobrejetiva, função bijetiva. Né? Então, é isso que nós vamos ver agora. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Vamos primeiro verificar se isso que está aqui é uma função. Estou usando todos os elementos do conjunto A? Com certeza. Então, a primeira cláusula de função está funcionando. Cada elemento está sendo utilizado uma única vez? Está sendo utilizado uma única vez. Eu preciso usar todo o contradomínio? Não, não preciso usar todo o contradomínio. Eu poderia, em vez de ligar x2 com y2,
deixar o y2 aqui, ó. Eu poderia postar o y2 aqui, tá? E ligar o x2 ao y1. Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu não fiz isso. O x1 está ligado num elemento único e, ao mesmo tempo, nenhum outro elemento do domínio é ligado no y1. Nenhum outro elemento, a não ser o x2, é ligado no y2. Nenhum elemento do y3 é ligado no y3. Nenhum elemento ligado no y4, a não ser o x4. Quando as aplicações do conjunto A, que aqui foi chamado de f de A maiúsculo, é igual à imagem, é idêntico, você diz que a função é injetiva. Falando de outra forma, f, que é uma aplicação de A em B, é injetiva se e somente se, para todo y pertencente, aqui podia ser imagem, fica até melhor a imagem, mas colocou o f de A, que você já sabe que é igual à imagem da função, está aqui. Para todo y pertencente à imagem, existe um único associado, x pertence a tal que se forme o par ordenado, o que y seja o f de x. Aqui eu poderia ter escrito, em vez de y igual a f de x, o xy pertencente a f. Eu poderia, em vez de escrever y igual a f de x, poderia ter escrito assim, não há nenhum problema. Essas duas coisas também são iguais. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se qualquer que seja o y, existe um só x pertence a, ou seja, vamos pensar no y qualquer, y3. Quantos x estão associados a y3? Essa exclamação diz que só tem um. Como ele fala que funciona para todos os y, isso funciona para y2, para y3, para y1, y2, y3, y4. Quando isso acontece, além de ser função, eu posso dizer que essa função é injetiva. Tá? Mais uma coisinha aqui, sobre ejetiva. É a última coisa para o vídeo não ficar grande, senão o carregamento demora. Definição. Não, vamos primeiro olhar o gráfico. Olha só. Dessa vez, o x1 ligou a y1, o x2 a y2, o x4 a y1. Opa! Se o x4 ligou a y1, tem dois caras chegando a y1, eu já sei que isso aqui não é o caso de cima. Essa função não é injetiva. É injetiva, ela é função porque todo mundo do conjunto A está sendo utilizado e de cada elemento só parte uma flechinha. Significa que ele é só utilizado uma única vez. Mas esse caso aqui, no y estão chegando os dois. Ó. Aqui não chegava dois e nenhum. E aqui chega. Mas aqui está acontecendo uma coisa que não acontecia lá. Todos os caras do contradomínio B, todos os caras estão sendo utilizados. Significa que o contradomínio é a própria imagem. Quando acontecer do contradomínio ser igual à própria imagem, ou seja, usou todo mundo do B também, é uma coisa que não acontece sempre. Porém, quando isso acontece, essa função ganha o nome de sobrejetiva ou sobrejetora. Injetivo ou injetora, sobrejetiva, sobrejetora, bijetivo, objetora, mesma coisa. Meu livro é injetor, não tem problema, injetivo, injetora, é a mesma coisa. Então, vamos ler aqui o que está escrito aqui de forma matemática. F é uma aplicação. Dizer que F é uma aplicação de A e B, de A em B é sobrejetiva, equivale a dizer que para qualquer y de B, repara, agora não estamos falando de imagem, não. Para qualquer y do contradomínio, existe x pertencente a tal que eles estejam associados. Está associado a y ser igual a f de x ou para ordenado xy pertencer à função. Tá? Então, injetiva. Na imagem, não no contradomínio, na imagem, em cada valor da imagem só chega uma setinha, só tem um x associado. Na sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio são utilizados. Não falei imagem, falei todos os elementos do contradomínio estão sendo utilizados. Portanto, o contradomínio é igual à imagem, e aí, quando isso acontece, chamamos de sobrejetiva. Pessoal, é curtinho, mas pelo menos não demora muito, não demora muito a carregar, tá bom? Então, vamos aqui encerrar aqui o vídeo, né?